Queria agradecer a todos que se apresentaram aí, né? A gente tem uma riqueza aí que vai ser, de certa forma, abordada também na nossa conversa. Eu queria propor para a gente quebrar um pouco, né, do formato aqui. Eu vou colocar uma foto compartilhada com vocês e assim que eu compartilhar essa foto, eu queria que vocês colocassem que alimento essa foto te remete, né? É uma brincadeira meio óbvia, mas eu acho que vai dizer muito sobre a nossa questão de identidade, né? Sobre o que é identidade. Eu queria que vocês escrevessem no bate-papo, tá? Para poder, como eu disse, deixa eu botar aqui para compartilhar. Só um instantinho. É uma brincadeira, né? Para a gente ver como que essa questão de identidade já está, de certa forma, tão construída, né, por outros países, por outros lugares. Aí é uma imagem, né, de algum local no mundo, é tudo da mesma cidade, inclusive, tá? Eu queria que vocês me falassem que comida que vocês imaginam dessa região do mundo aí. Legal. Mais uma imagem e mais outra variedade de referências ligadas à comida dessa imagem, tá, gente? Vamos lá. É inevitável, né, olhar para algumas imagens da Itália e pensar em massas, pensar em bom vinho, né, gente? Esses países, né, de certa forma, construíram muito da sua identidade aí através da alimentação. E eu coloquei como referência para a gente porque eu acho que é muito importante a gente tentar pensar, né, o que significa a identidade aí, nesse momento, no caso, a identidade alimentar. Só um instantinho, mais uma imagem de outra região agora, tá, gente? Achei interessante a Viviane falando um pouco aí da construção, né, que ela está fazendo com esses caminhos turísticos. Essa outra imagem, gente, assim que ela abrir, vocês podem colocar também as referências que vêm para vocês. Deixa eu aumentar ela um pouquinho aqui. O povo está afiado na brincadeira da imagem da memória, hein? É interessante pensar, né, gente, que uma simples imagem de um local possa nos trazer aí, tão de imediato, referências alimentares tão fortes, né? Eu não sei se vocês sabem, mas esses países mostrados, né, a Espanha e a Itália, realmente seus alimentos, né, são referências, né, no mundo inteiro. As pessoas viajam para esses países para experimentar esses alimentos, né? Não diferente, né, de outros locais que estão se descobrindo a importância que né, preservar e propagar os seus hábitos alimentares para o mundo como referência de atração turística, né? A gente tem um exemplo de um outro país que eu vou mostrar agora, que recentemente tem feito um trabalho deslumbrante de resgate da própria gastronomia, né? Agora nós vamos fazer um caminho contrário. Eu vou mostrar um prato e queria ver se vocês conseguem me dizer de que país é esse prato. Vou fazer a mesma coisa com dois pratos, tá bom? Alguém consegue identificar de onde que é esse prato? Como eu disse, ele é de um país, né, que a Maria já foi a primeira, e é de um país que tem usado, né, a sua alimentação, seus hábitos alimentares como um grande elemento de atração turística. Isso mesmo, é o ceviche, Paulo. A gente tem, né, nos últimos anos, uma verdadeira revolução
feita no Peru através da propagação e da divulgação da gastronomia do país. Através dessa valorização gastronômica. Hoje, o maior festival de gastronomia que a gente tem no estado, ele acontece lá, né? No estado, na América Latina. Ele acontece lá por volta de setembro. Ano passado teve uma versão virtual dele, chama Mistura, né? E é considerado hoje, a nível mundial, os grandes cozinheiros que estão começando a assumir restaurantes pelo mundo estão vindo de lá, porque inclusive a formação profissional também lá no país foi muito valorizada nos últimos anos. Vamos aqui para um outro prato de outro país. Isso tudo é pretexto, gente, para a gente ir saindo, né, do macrocosmo aí da gastronomia no mundo, em outros países, até chegar, né, em regiões, né, em estados. Essa aqui é fácil, hein, gente? É um local que já tem uma identidade alimentar bem caracterizada, bem marcada. Consegue identificar? Essa tá fácil, né, gente? Tem uma baiana bem no meio da foto, né? Mas é muito forte a questão dos hábitos alimentares, dos perfumes da comida da Bahia, né? Fácil demais, né, Paulo? Vou dar uma difícil agora. Vamos ver se vocês conseguem. Essa é difícil. Quente ou fria, né, Rosângela? Estou botando uma agora e vamos ver se vocês acertam. Conseguem identificar, gente? Vou dar uma dica. É Brasil, né? Teve gente que foi na França, ele viu o fondue, né? Já pensou em França. Campos do Jordão, Serras Gaúchas. Mais alguma sugestão, gente? Serra Gaúcha, esse mesmo. Não se associa, né, com esses alimentos, né, de frio, essa lareira, o fondue, né? É interessante ver que é uma referência, né, europeia que trouxe para o Brasil abraçou, e vários locais no país vendem isso como uma proposta alimentar do seu turismo, né? A última imagem, para a gente voltar para as nossas conversas, só um instantinho. Essa, se vocês errarem, pelo amor de Deus, hein, gente? É tudo meio óbvio, mas é importante mesmo que seja óbvio, né? Essa identidade nossa seja mais imediata possível, porque é aí que está o X desta questão. Dentro dessas imagens, além de um estado, tem também um prato que é referência numa cidade. Vamos ver se vocês sabem qual é. É difícil para quem às vezes não está... Não. Pode-se dizer que feijão tropeiro é BH. BH abraça todos esses pratos, na verdade, Maria. Já estão esbarrando no prato aí, mas não falaram de que cidade. Isso mesmo, Patrícia, você é ao concurso, né? Você não acertar o pastel de angu ia ser até maldade. Mas o pastel de angu, gente, virou uma referência, tá? Da cidade, tem festival do pastel de angu na cidade, inclusive, né? Pessoal, coloquei essas imagens todas para a gente adentrar aí na questão do assunto da identidade alimentar, né, e da importância disso, né? Recentemente, um antropólogo paulista lançou um livro onde ele fala da culinária caipira e meio que desmerecendo essa identidade alimentar de culinária mineira nossa, de gastronomia mineira nossa. Foi controverso, né? Minas entrou na briga para defender a sua culinária. Eu acho que muito do que a gente vê hoje
tanto da patrimonialização da gastronomia mineira, quanto de outras ações, é uma reação um pouco a essa luta por preservação dessa identidade. Uma das coisas que ele acusa é, inclusive, de que a gastronomia mineira foi uma coisa inventada, sob encomenda do Aureliano Chaves, com a dona Maristela Libano. Ele construiu toda uma história em cima disso para ser um produto turístico. Eu brinco que identidade alimentar, né, não vai ser um historiador que vai nos dizer, um antropólogo que vai nos dizer, né, o próprio povo, né, identifica, né. Eu também falo isso, que qual gastronomia que não foi inventada, né, mas como identidade, né, o povo é que se impõe, né, como identidade, e principalmente o próprio saber popular impõe isso, né. Foi uma das perguntas que eu fiz para ele em um momento de uma palestra, né, que não tem como, você mostra uma foto dessa, por exemplo, igual eu mostrei por último, de imediato as pessoas vão falar em culinária mineira, em gastronomia mineira. E isso não tem livro que mude, né? Durante muitos anos, né, isso está sendo colocado publicamente e vai se identificando, né, cada vez mais, né, o alimento com aquela região, com aquele povo. Se a gente vai abraçar isso e vai solidificar isso, vai depender das nossas ações, e muito do que a gente tem visto de política pública no Estado nos últimos anos vem exatamente para poder valorizar isso como produto turístico e como produto local, e principalmente como identidade nossa, né, identidade desse povo. A gente viu aí alguns países que hoje movimentam bilhões através do turismo e do turismo da alimentação, né? E não só através da movimentação humana, né, mas também de seus produtos, né? A gente viver nesse momento agora onde o turismo está paralisado, né? A Viviane tocou bem no assunto, né? Cada vez mais a gente vê que é hora realmente de fortalecer o nosso turismo local, né? Não só o turismo, mas também o consumo local, né? Faz parte desses novos temas propostos para a gente de preocupar mais com a economia circular, quer dizer, de gerar menos lixo, preocupar com produtos mais duráveis, mas também de consumir produtos do nosso entorno, da nossa região, e no turismo não é diferente, tá? O turismo também está se reavaliando no sentido de que é importante hoje valorizar o turismo local, valorizar que as pessoas conheçam o seu entorno. Eu não sei se vocês vivem isso nas suas cidades, mas às vezes as pessoas não conhecem a própria cidade, né? A gente vive isso muito e não dão valor também para aquilo que a cidade tem de valor. Eu acho que o alimento é um bom exemplo disso, né? O turista, quando ele viaja, ele busca conhecer a região, e uma das maneiras de conhecer a região é através do alimento, né? Foi falado aí a questão do chefe de cozinha, né? No encontro passado também foi mencionado a questão de alguns chefes, né, referenciando a questão da cultura alimentar daquela região e trazendo isso como um destaque. Eu gosto sempre de citar o seguinte, eu pessoalmente entendo o termo chefe de cozinha como um cargo de cozinha, né? Apesar da mídia ter colocado isso como uma outra coisa, que eu não entendo muito bem o que é, mas como uma referência de informação, de status, o termo chefe de cozinha ele é só um cargo dentro de uma cozinha. Eu conheço muito chefe de cozinha que se denomina chefe, mas que não é chefe, não consegue chefiar uma equipe, né? O termo chefe vem de chefia de equipe. Agora, estudioso de cozinha e sabedor dos sabores de cozinha, eu conheço muitas pessoas que sabem mais até do que muitos chefes, né? Os chefes bebem nessas fontes. E cada vez mais esse mercado da gastronomia está se voltando para as culturas locais, para as tradições, né? E é importante a gente ficar atento a essas movimentações, porque elas dizem muito, né? Elas dizem sobre o futuro dos negócios na área, né? Elas dizem sobre o real valor, né, daqueles alimentos. Quando se fala de comida de verdade, quando se fala de produtos locais, a gente está falando de um valor alimentar que nossos hábitos alimentares têm e que estão sendo
resgatados nesse momento. Eu acho interessante pensar que tanta gente está cozinhando em casa, tanta gente está produzindo pão em casa, aprendendo a cozinhar pelo YouTube, aprendendo a cozinhar uns com os outros, né, dentro das possibilidades que a alimentação oferece ali no mundo digital, né, de aprendizado. E eu acho que isso tudo são buscas por identidades que a gente está tendo nesse momento, né? O voltar para dentro da gente, que a Flávia comentou, né? A gente viu essas referências se espalhando aqui por todo esse grupo. E eu, quando propus, né, da gente abordar esse tema, desde que eu tive no festival em Muriaé, eu fiquei muito impactado com a cultura local. Eu acho que tem um trabalho a ser feito na região ao longo dos... Todo mundo que é da região tem responsabilidade nesse sentido de estar buscando fortalecer, buscando conhecer, né, os tesouros escondidos que essas regiões guardam, né? Toda região do mundo tem um tesouro escondido alimentar, um hábito alimentar que às vezes as pessoas não conhecem ou não perceberam o valor que aquilo tem, seja em Manaus, seja em Brasília, seja em Minas. Em qualquer local a gente vai ter isso, né? Eu acho que a gente tem que ter mais responsabilidade e um carinho muito grande pelas pessoas que detêm esses saberes, né? Quando o Paulo fala da mãe dele, quando a Viviane fala, né, da busca ali por referências para poder criar um roteiro turístico, a gente percebe, né, que há um trabalho grande a ser feito, tá? E eu botei o nome dessa oficina de que isso dá um caldo, porque eu falo que quando a gente junta todas essas ideias, né, numa mesma panela, né, isso dá um caldo muito saboroso, tem muita coisa interessante que dá para fazer. É uma analogia aí com a comida. Quem é da cozinha faz analogia o tempo todo com a comida, gente. E eu falo que essa variedade humana que a gente tem aqui nessa sala é o que dá o sabor para a sala, né? Tem tempero aí de toda parte do estado, do país, né? E isso tudo dá um sabor que é único, que é a nossa identidade como grupo aqui nesse momento, né? Eu queria agora conversar um pouquinho com vocês exatamente sobre essa questão dos caldos, né? Foi até mencionado pela Patrícia, acho que o Paulo também na oficina passada, a questão do uso de caldos processados, de quinora, essas coisas. Foi você, Paulo, que comentou, né, que eu acho que a sua mãe usava e você conseguiu convencê-la a não usar. Conta pra gente um pouco disso, que eu queria resgatar a questão do caldo e fazer uma analogia com a nossa experiência aqui. Não sei se o Paulo está me ouvindo. Patrícia, você lembra desse comentário do Paulo sobre a questão dos caldos processados? Sim, com certeza. Ele comentou, né, que ele teve uma vitória que foi tirar o caldo quinó da vida da mãe dele, né? Que ele fez essa argumentação e etc e tal. Mas o que o Paulo colocou, na verdade, é que é uma tentativa quase que geral nossa, né, da nossa geração, essa geração mais que está discutindo a comida de verdade, né? Isso que tem motivado, inclusive, exterminar mesmo com essa questão dos ultraprocessados. Acho que quando a gente, inclusive, discute sobre política alimentar, memória alimentar, ela perpassa muito por essa discussão, o que você está comendo, né, e o que você, inclusive, está gerando de lixo com relação a isso. Né? Essa é uma pauta eu coloco, Patrícia, que o debate sobre a questão dos caldos, para mim, ele passa muito próximo da questão do debate sobre identidade, né? Uhum. Eu fico me perguntando quando foi que aconteceu desse caldo industrializado entrar dentro das cozinhas, né? Dentro da cozinha... Eu consigo te dizer sobre isso. Oi? Eu consigo te dizer sobre isso. Sim, sim. Eu quero que você fale e vou só fechar esse raciocínio. Porque eu entendo que ele teve uma questão que é importante a gente estar atento, né? Relacionada, inclusive, com perda de identidade.
e entra fazendo muita divulgação de sabor, né? Tem uma marca aí que fala que é o amor, né? Como que isso está associado com a identidade e como que isso entrou para as nossas cozinhas de uma forma a roubar, de uma certa forma, né? Essa identidade alimentar nossa, né? Conta para a gente, Patrícia, o que você sabe sobre isso. Então, isso está muito relacionado com a própria agricultura, né, e o processo de industrialização mesmo. E curiosamente, chega no Brasil, esses ultraprocessados mais tardiamente, né, que é com a discussão da Revolução Verde, né, Verde, era o contrário, era para poder fazer essa discussão da distribuição dos maquinários para os agricultores e grandes agricultores, né? Então, com isso, surge a ideia do ultraprocessado, ele aproximar mais desse tipo de agricultura, né? Que é o fazer rápido, o discurso, sobretudo, de que lugar da mulher é no trabalho, não é na cozinha. Então, ele chega com esse discurso bem nesse sentido, né? Que aí, então, o que justifica uma mulher fazer o fundo, fazer o caldo, né? Sobretudo. E junto com isso vem uma série de elementos, que é isso mesmo relacionado ao tipo de agricultura que a gente vai ter no 50 anos em 5 anos, né? A abertura das rodovias, né? Então aí tem uma discussão urbanística também, né? E com isso, obviamente, um processo identitário aí colocado, né? Porque a gente sabe que tem realmente, de fato, uma dinâmica cultural, né? E que ela tem uma vivacidade e que a gente é antropofágico, né? Vai comendo e vai reproduzindo e vai fazendo esse processo todo. Porém, isso chega de uma forma maléfica para as pessoas, de certa forma, porque implica em você discutir indígena, que é a ruptura disso, né, para você entrar dentro de uma cadeia do processo do capitalismo, ele chegar com mais força, automaticamente, do processo da industrialização alimentícia, né? E então, uma conquista cultural, né, Patrícia? Porque, cultural. Na verdade, eu falo que os caldos, com a entrada dos caldos industrializados na cozinha, houve Paulo está tentando voltar, peraí. Houve uma mudança, e é um tema que eu acho que o Paulo ia gostar. Deixa ele entrar aí para a gente seguir. E aí, tem uma coisa que é importante, assim, né, a gente entender que isso era também um conceito dessa comida, que quem comia essa comida ultraprocessada eram as pessoas que tinham dinheiro na época, né? Então, você vai ver que, historicamente, as pessoas, elas passam a comer, as pessoas mais pobres do país, elas passam a comer ultraprocessado, só depois, nos anos 80, 70, 80, né? Sim. Porque até então, elas comiam isso, era gordura de porco, né? Era próxima, né? Então, aí vem o discurso de que essa gordura, ela vai te fazer mal, né, e que você tem que trocar pelo óleo de soja, que aí a gente volta àquele debate lá da industrialização, né, então com isso se faz grande quantidade de soja no país, né, e isso tem que ser consumido, e o óleo de soja, então, passa a substituir aí a gordura de porco, uma das gorduras, né, e não só a gordura de porco, mas você vai para o cerrado, por exemplo, que é a gordura daqueles coquinhos, que me fugiu o nome agora, então, ou mesmo nas comunidades indígenas e quilombolas, né, que era outro tipo de gordura, então isso aproxima, né, esse discurso de que a gordura vai te fazer mal, a soja chega aí entrando de sola na vida das pessoas. Para não sair muito do meu foco aqui, Patrícia, eu queria retomar a questão do caldo industrializado. Eu acho que tem uma coisa muito interessante para ser mencionada com relação ao caldo industrializado, porque os nossos hábitos alimentares anteriores a isso
as comidas eram muito saborosas, né? A maneira de fazer a nossa comida era muito saborosa. Os ingredientes eram mais saborosos também, mas os processos também eram mais saborosos. Mas com a entrada desses caldos, né, a gente teve mudanças de padrões de sabor. Sim, de padronização. De perguntar para as pessoas muito, principalmente quando eu estou numa cozinha, né, e experimentando essa relação do exercício do sabor com as pessoas, se elas já pararam para ler os rótulos de determinados produtos industrializados. E é interessante quando a gente começa a ler a composição dos rótulos que a gente encontra ali elementos que não fazem parte do hábito alimentar brasileiro, né? No caso dos caldos, por exemplo, uma coisa que eu percebi que ao longo dos anos eles foram suavizando o sabor, mas como as receitas normalmente eram de origem europeia, era muito comum os caldos terem um sabor acentuado de aipo. Porque ele fazia parte da composição dos caldos europeus. E era uma coisa do hábito alimentar europeu. Mas que no brasileiro, aquilo no paladar não era tão gostoso, as pessoas questionavam, e a indústria foi se adaptando, né? A gente tem uma marca de molho de tomate famosa, brasileira, que logo quando ela surgiu, ela usava muito aipo na composição desse molho de tomate. E ele foi se adaptando ao paladar brasileiro, né? Se ajustando, tirando essa coisa que o brasileiro achava estranha e tal, para chegar numa receita que agradasse mais, né, ao brasileiro. Referência francesa, isso. Muitas dessas receitas vêm da França, vêm da Alemanha, né, são países que fizeram parte dessa revolução industrial alimentar, inclusive ditando seus sabores. Né. Quando eu trago essa questão, sim, aipo, cenoura, quando eu trago, no fundo de legumes, quando eu trago essa questão do caldo, uma coisa que eu sempre proponho para quem cozinha comigo é da gente retomar a produção dos próprios caldos. Esses caldos, gente, estão na cozinha, para quem está tendo o primeiro contato aí com a gastronomia, né, eles fazem parte da base da cozinha, né? Seja na cozinha mais simples, lá no grotão do interior, até numa cozinha de um restaurante, né? O sabor é conseguido muito através da confecção de caldos saborosos, né? É um dos elementos importantes para se fazer uma comida, você ter um caldo saboroso, né? A Maria citou aí, né, o aipo junto com a cenoura, a cebola como base do fundo de legumes, né? A gente tem, né, uma referência aí, né, que é internacional para a confecção desses fundos de legumes, que são ingredientes que não são tão fáceis de conseguir, às vezes, de imediato, no interior do Brasil, no grotão. Por que não fazer caldo de legumes com o que eu encontro na região, né? Esse caldo de legume ele pode ser usado em várias preparações culinárias, né? Ele é uma base de cozinha, né? Mas a gente vai vendo que cada região ela acaba acrescentando ou tirando um elemento para chegar mais próximo do paladar daquela região. Quando a gente fala de identidade alimentar, eu falei lá de país, falei de região, né, de países, falei de estado de um país. Cada pessoa acaba tendo sua identidade alimentar, né? Às vezes a mesma receita que eu vou fazer, a Patrícia vai fazer, mas eu tenho uma identidade, ela tem outra, que é uma referência de construção da minha história pessoal e da história pessoal dela, né? E isso é que traz a riqueza para o alimento. Eu queria propor, né, da gente fazer um exercício mesmo em cima da questão dos caldos, né? Os caldos são as bases para a gente estar fazendo outros pratos, sejam pratos ensopados, sejam sopas, caldos. A gente chama na cozinha profissional isso de fundo, né? A gente tem aí o fundo de legumes, né, que foi citado, acho que pela Maria, né? Mas a gente pode ter fundo de N elementos aí que podem estar enriquecendo outros pratos, né? No caso, os caldos industrializados se apropriam desses fundos, né? A gente tem caldo de frango, caldo de camarão, caldo de bacalhau, caldo de carne. Oi, desculpe. O Paulo falou aqui. Só um instantinho, deixa eu ver o que o Paulo falou aqui. E esses caldos,
Eu te chamei, Paulo, para falar um pouco para introduzir um pouco a questão dos caldos industrializados, que você comentou que você lutou ali para tirar esse hábito da sua mãe, né? É interessante a Patrícia colocar também a questão do caldo. Dá para fazer esses caldos como uma referência de marketing para a venda deles, né? A mulher moderna não tem tempo de ficar cozinhando, as pessoas no mundo moderno não têm tempo para ficar cozinhando. Aí vem a pandemia e mostra para a gente que a gente tem que ter tempo para fazer nosso próprio alimento, né, gente? Eu queria propor para vocês, tá? No nosso próximo encontro, a gente pensar em criar um caldo com identidade individual, né? De cada um de vocês, tá? Aí eu vou estar propondo, através do WhatsApp, algumas metodologias para a confecção desse caldo, né? Mas eu gostaria que vocês enriquecessem depois esse fundo, né, que nós vamos fazer em conjunto, com coisas que tivessem a ver com a identidade de cada região de vocês, tá certo? Alguma pergunta? Vocês entenderam a proposta? A gente já tem, né, no Brasil inteiro, a tradição de fazer caldos e sopas, né, gente? E, às vezes, até as famílias também acabam criando algumas identidades, por exemplo. Eu tenho um caldo que é tradição na minha família, né? Alguns de vocês têm isso. É aquela comidinha que a mãe fazia para calentar a gente na noite fria. Todo inverno tinha alguém que pedia, né, para a mãe fazer aquele caldo, aquele prato. É uma comida que é tida como referência de comida carinhosa, né, de comida que tem a ver com momentos que a gente tem também, às vezes, de necessidade de apoio alimentar para recuperar de uma doença, uma coisa assim. Toda região, toda família, todo povo tem essa tradição. Eu queria que, enquanto eu vou mostrando algumas imagens aqui para vocês, cada um pensasse, né, em qual referência de caldos vocês têm aí na família, tá? Eu vou compartilhar com vocês alguns caldos, algumas imagens, vou comentar sobre eles, tá? Eu optei aí por caldos de referência brasileira ou de algum povo que influenciou a nossa gastronomia. A gente está com a aproximação do outono, né, gente, nos próximos dias, e logo depois vem o inverno, então já começa a esfriar. E nada como um caldinho para poder aquecer a alma, né? Gente, essa é uma imagem de uma canja, né? Em várias partes do Brasil é considerado uma comida que a gente faz para alguém que está precisando ficar mais forte, uma comida carinhosa, né? Em muitos cardápios de hotel, a gente tem que ter a canja, porque faz parte de uma coisa que no Brasil inteiro as pessoas reconhecem como uma comidinha gostosa. A gente chama de canja brasileira, para que os próprios estrangeiros também possam identificar como um prato tradicional brasileiro. Aqui eu tenho um caldo de mandioca, né? É uma referência que a gente tem bem mineira, de fazer o caldo de mandioca com costela, né? Um caldinho de feijão, né, que pode ser num feijão preto, num feijão carioquinha, vai depender de cada região aí o tipo de feijão, né? Isso é um caldo verde, gente, que é uma tradição portuguesa, mas que no Brasil todo, em locais mais frios, tem-se o hábito de fazer também, né? Aqui, quem conhece esse caldo? Quem já experimentou esse caldo? Tem a dica aí do nome do local que vende na caneca. Isso é um caldo de mocotó do Bar do Nonô, aqui em Belo Horizonte, tá? É muito tradicional aqui em Belo Horizonte. É aquela comidinha da madrugada, que o povo está indo embora para casa, que está esperando o ônibus, para lá no Bar do Nonô para comer, ele é 24 horas, está se virando bem, vendendo no delivery também, né? Aqui um caldinho de feijão preto, gente, num copo lagoinha, né?
Alguém aí sabe por que chama copo Lagoinha? Quem não é de Belo Horizonte, né, que tem que me responder isso. Você sabe, Paulo, por que chama copo Lagoinha? Vocês chamam esse copo de Lagoinha também? Não sei. Não. Vocês chamam esse copo de Lagoinha também ou é copo americano? Eu chamo de americano. Tá. Em Belo Horizonte, a gente tem um bairro chamado Lagoinha, tá? Ele é um copo americano, foi desenvolvido pela Nadir Figueiredo e chamado como copo americano, mas ele foi adotado em Belo Horizonte como copo Lagoinha porque na região se vendia esse copo e ele passou a ser encontrado na maioria dos bares e botecos da região ali, que tinham muitos bares na região da Lagoinha, né? Tem sido feito um trabalho identitário com relação a esse copo na região, né? Não só com associação com seus bares e tal, mas até com o local como um ponto turístico mesmo desse copo. Eu coloquei ele aqui exatamente para a gente trazer uma questão aí da identidade. Aqui é um caldo de carne, gente, esse é um caldo de carne preparado, né? Não é um caldo de carne industrial. Alguém fez um caldo de carne mais claro, né? E ele pode ser base para tanta coisa gostosa que pode ser feito. Aí tem os elementos, né, para composição de um caldo de frango, né? Colocar salsão, cenoura, quer dizer, vai do paladar de cada região. O uso das carcaças para fazer caldo foi outra coisa que foi mudando também ao longo das décadas, né? Isso vem de uma época onde as pessoas desossavam suas carnes em casa, compravam carne com osso. À medida que vai se criando um processo onde as pessoas vão cada vez menos tendo esse contato, quer dizer, já compra um frango desossado, raramente você compra uma carne de boi com osso, vai se deixando de fazer o aproveitamento dessas carcaças, desses ossos, para fazer os caldos, no caso aí com as proteínas animais, né? Mais um caldinho de feijão, aí a mistura de legumes, né? Pirão de carne, com certeza é uma coisa que está muito associada à infância. Você já comeu pirão de frango também? Tá pequenininha essa imagem, acho que é um caldo. Na verdade, você pode fazer pirão de qualquer coisa, né? E isso é uma coisa, de qualquer coisa que dê caldo saboroso, tá? E é uma coisa muito de cultura alimentar aí de origem indígena, africana, de pegar esse caldo saboroso e engrossar ele com a farinha de mandioca, né? E transformar ele numa papa grossa, que vai ser gostosa de comer, né? Dá para fazer o pirão de frango também. Quem quiser experimentar, fica muito bom. Mais uma vez, eu vou fechar com o caldo do nonô. Quem viu aquele ovo de codorna na foto anterior, né? O caldo ele vem fumegando para a gente no balcão, tá? E quebra-se aquele ovo de codorna no caldo. E muitas vezes aquele ovo de codorna cozinha ali dentro daquele caldo, né? A gente tem isso como um prato de resistência, de força, né? Muita gente usa para curar ressaca, a cerveja está ali do lado, né? E é muito gostoso. O nonô tem até livro publicado, o nonô, o filho do nonô, tem até livro publicado contando a história. O pai dele começou a fazer esse caldo para vender num bairro aqui de Belo Horizonte, depois a coisa cresceu que ele montou o bar também no centro de BH, tá? E eu fico pensando, se eu tivesse que criar um caldo, né, para Muriaé, se eu tivesse que criar um caldo para as outras cidades e regiões que estão aqui presentes, qual que seria o caldo que seria a cara daquela região, né? Por envolver não só ingredientes da região, mas por envolver a história daquela região. O caldo, para mim, é a reunião desses sabores, né, locais e identitários, tá? Eu vou estar colocando no grupo do WhatsApp frango com palmito, tá ficando gostoso isso. Eu vou colocar no grupo do WhatsApp algumas dicas de como fazer o fundo, tá? Desses caldos. O que eu chamo de fundo é aquela base, tá? Que vocês vão complementar essa base com algum ingrediente, né? Essas bases, normalmente, elas servem para fazer sopas. Eu posso colocar em algumas carnes para cozinhar. Eu, quando faço, por exemplo, uma moqueca,
tá? Eu gosto de fazer um fundo de peixe. Eu, quando faço um bobó de camarão, eu gosto de fazer um fundo de camarão. Por quê? Porque são com esses fundos que eu consigo fortalecer e trazer um sabor maior para aquele prato, né? Eu brinco que, por exemplo, o camarão hoje, ele já não tem o gosto de antigamente. Então é importante fazer um caldo de camarão quando eu vou fazer um prato com camarão. E aí eu te falo, no caso do frango com quiabo, né? Nem todo mundo tem o luxo de conseguir um frango caipira para fazer um frango, né? E como que é importante preocupar com a confecção do caldo desse frango, né? Os detalhes para a confecção de um caldo são muito importantes, porque ele realça o sabor, ele valoriza o sabor daquele alimento. E eu coloco que quando a gente preocupa com a identidade de um prato, a gente está buscando esse sabor e essa raiz que está no caldo dele. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Alguém tem algum segredo para os seus caldos? Essa questão dos caldos, né, Flávia, ela é super interessante, né? Porque aí a gente também vai perceber que tem os caldos, que são esses caldos, como você disse aí, né, que te traz aconchego, né, principalmente quando você está gripado, adoecido, né? Então você vai ter uma diversidade de caldo. E eu, pela essa questão minha dos registros aí, com as comunidades tradicionais, essas observações, eu consigo perceber, por exemplo, a importância do inhame, né, que além de te trazer, também tem outras funções aí, da cicatrização, né? Então, quando você lida com grupos culturais diversos, né, e principalmente grupos relacionados aí à questão ancestral, originária, né, então sempre vai ter um porquê desse caldo, né, e obviamente é o caldo que você tem lá do alimento, do insumo, mas ele tem exatamente essa função, né, só registrando isso, que, por exemplo, às vezes foge desse caldo que é o do fundo, né, e passa a ser esse caldo que é extremamente mineiro mesmo, né? Sim, você falou da questão da identidade, por exemplo, uma referência importante de sabor nossa é o sabor do frango ensopado com quiabo, com o que quer que seja, né? Esse caldo desse frango é um elemento de sabor muito importante na memória do mineiro, né? Se a gente for pensar em outros países, em outros locais, a gente tem o caldo verde em Portugal, que é muito forte como elemento, né? O sabor do alho, do azeite, né? Daquele embutido que vai nele. A gente tem o fubá, que a Viviane está colocando aqui, né? Da questão da utilização do fubá, o bambá de couve, né? Que a base é o fubá, né? É um prato de memória afetiva muito forte também. Mas se você for pensar, toda a região acaba tendo alguma sopa, algum caldo, alguma coisa que a identifica, né? A gente, por exemplo, não tem esse hábito em Minas, mas São Paulo e Rio tem uma tradição muito grande nos botecos e nos próprios restaurantes do creme de cebola. Tanto que a indústria fez um processado, né? Que são hábitos daquela cultura europeia também que ajudou na fundação dessas cidades, né? Minas tem muitos caldos e ensopados, né? Que são de identidade alimentar e que podem servir de referência para a construção, como eu falei, de um prato caldoso, né? Que referencia um pouco Muriaé, tá? A utilização do fubá nos caldos é muito interessante. No nosso caso específico aqui, a gente tem alguns pratos da cultura negra que sempre utilizaram isso como um engrossante desse caldo. O milho, né, na América Latina, ele está presente em várias receitas nossas, né? Eu penso também que a gente tem muitos elementos de ingredientes que são ricos para a confecção de caldos, né? Não só o fubá, mas a mandioca, o inhame, como a Patrícia falou, né? O milho, ele pode entrar de outras formas também. A canjiquinha, né, gente?
que é um prato que eu falo que ele é injustamente colocado como um prato menor, mas é um prato muito rico nosso, né? É também considerado aquela coisa de comida de pobre, né? Eu já escutei gente falando que não come comida que ele dá para bicho. E eu fico assim olhando e falo, gente, mas toda comida a gente dá para bicho, nós somos bichos também, que viagem é essa, né? E canjiquinha é uma coisa muito gostosa. Alguém lembra de mais algum caldo interessante? A gente está falando só de caldo de coisas ensopadas salgadas, né? Mas tem coisas doces também muito interessantes que podem ser feitas e são caldosas. Alguém lembra de alguma? Eu quero ressaltar aqui a araruta, né? Que tanto pode ser feita como caldo doce, né? Mingau de araruta, como pode ser também um creminho de sal, né? E a araruta é uma raiz aí que ela é usada sobretudo para essas comunidades ancestrais. Muita gente, tradicionalmente também é feito aquele biscoitinho de araruta, né? Que é tipo um quebra-quebra, que é maravilhoso, oso, né? E por aí afora, a própria farinha de milho, né? Que também tem essa função, né? E por aí vai, né? E o amido aí já trouxeram para mim curau, Patrícia, canjica, o creme de milho com frango. Creme de milho com frango, é de Uberlândia, não é, gente? Isso é muito. Flávio, a gente tem... Ontem, aliás, a semana passada a Elise falou de uma comida que está muito presente e que me lembrou que era uma coisa também muito presente na minha vida, mas eu não lembrava desse mingau de couve. E que a minha mãe fazia muito mingau de couve com costelinha. Meu Deus, eu não consigo lembrar disso, sim, sem encher a boca d'água. E ela fazia, eu lembro que ela fazia, o dela ficava bem marronzinho por causa da costelinha, né, que soltava aquele sabor. E hoje a gente faz muito aqui, não é uma coisa muito típica da região, mas eu acho que Tiradentes trouxe isso para a gente aqui, que são os caldos com arapronobis, né? Aí é o próprio caldo, é feito a costelinha com arapronobe, porém é feito uma espécie de um caldo, parece uma textura ali de um frango ao molho pardo, que é engrossado com fubá. É muito interessante esse caldo. Na verdade, quando a gente fala do bambá de couve, né? É uma referência que passa por aí. Eu achei interessante você comentar sobre a cor do caldo, né? Para quem não cozinha, para quem está se envolvendo com cozinha, mas não tem, às vezes, o conhecimento da cozinha, os caldos que envolvem carnes, né? A gente só consegue uma coloração legal e também um sabor muito melhor quando a gente doura essas carnes antes, né? Isso também é válido para quando eu faço um frango ensopado, quando eu faço uma canjiquinha, né? O caramelo do dourar essa carne, ele valoriza muito o sabor desse caldo, né? Na verdade, o caldo de carne ele é mais escuro por conta desse dourado da carne, né? Quando a gente vai fazer caldo de carne em casa para guardar, para colocar em outras preparações, a gente utiliza normalmente carnes menos nobres, que na verdade são extremamente nobres em sabor, mas não são nobres às vezes em maciez, né? Mas em sabor são riquíssimas e é importantíssimo dourá-las antes do processo de tirar delas o caldo, né? Isso vai dar coloração também e dar essa coloração que o Paulo citou aí da costelinha que a mãe dele fazia para fazer o caldo de couve, né? Com fubá e costelinha. Quando eu sou convidado para comer assim, uma canjiquinha, a famosa pela égua aqui na região, eu fico meio desesperado quando eu vejo que ela está amarelinha. Não é bom sinal, não. 2, eu sei que o sabor não foi todo aproveitado daquela carne, né? Na hora que você está dourando uma carne, é a gordura que se desprende dela e o caramelo que se forma nesse desprendimento da água, da gordura,
e frita, dá uma coloração e um sabor muito especial, né? Isso é válido não só para as carnes, para o frango, para a carne de boi ou de porco. É válido também, no caso, para o peixe, principalmente para os crustáceos. O camarão é uma coisa que poucas pessoas sabem, o sabor maior do camarão está na casca dele. E o povo acha lindo fazer coisa com camarão descascado, só que eles esquecem que o sabor eles jogaram fora na casca, né? Então, assim, e para conseguir o melhor sabor da casca de camarão, você tem que torrar ela. Aí os nomes característicos aí dos caldos, né, gente? Caldo de pinto, mandioca com frango, caldo de piranha. Eu já vi nomes de caldos assim, muito engraçados, né? Acaba virando uma brincadeira, mas são referências, como eu falei, de culturas de determinadas regiões e tal. A mesma coisa, gente, é a diferença na hora de fazer um caldo ou de fazer um ensopado com frango ou com carne de boi, né? Se você não dourar essa carne na confecção dela antes de fazer o ensopado, o sabor é outro, né? Esse desespero que o Paulo falou que dá nele aí quando vai ver uma canjiquinha que a costelinha tá ali branquinha, né? Não pegou nem um douradinho. Porque a gente sabe que o sabor ali perdeu, né, na confecção desse prato. O desafio está lançado, gente. Eu queria muito que vocês quebrassem um pouco a cabeça de hoje para amanhã. Eu vou mandar algumas dicas dos fundos, mas como a própria Patrícia falou, vocês podem partir da confecção, às vezes, da técnica de vocês para fazer. Eu vou só colocar algumas ideias de fundos de carne, de legumes, de peixe, camarão, para poder enriquecer um pouco a nossa conversa, né? Eu acho que é buscar esse sabor desse alimento caldoso aí na memória. Eu queria só comentar dos doces. Vale sopa sim, velho. É um caldo, tá? Pode ser um caldo doce também, né? Alguém citou a canjica. Na minha família, bastava estirar um pouquinho, minha mãe fazia um mingau de fubá, que a gente comia com queijo Minas, derretendo no meio do caldo e com muita canela em cima. O Paulo já fez até uma cara aí de ai meu Deus do céu, né, Paulo? Porque assim, essas coisas estão no paladar da gente de uma forma muito forte, né? Eu ainda me pego até hoje, quando esfria, esse gosto vem na minha boca na hora, tá? Não só, né, desses elementos, mas tem outros tantos. Alguém já fez, por exemplo, arroz doce como um elemento quente e cremoso para você comer com uma sopinha, fica uma delícia, né? A Viviane disse que já fez, né? O mingau de fubá com queijo que a Patrícia está falando aí, que eu acabei de comentar, né? E outros tantos, né? A gente pode fazer cremes muito saborosos. Recentemente, né, essa tensão que a gente pode ter uma sobremesa que seja caldosa e quente, né? Ela tem aparecido mais nos cardápios nossos. Não faz parte do hábito, mas a gente vai vendo que já está ali em algum local, né? Arroz de leite também, comeu na Paraíba, arroz de leite, que delícia, né? O curau, né? Que é uma coisa que a gente tem como uma tradição, principalmente no meio do ano, né? Nas festas juninas e tudo, é uma delícia, né? Salgado com carne seca, bom demais. A Patrícia está falando da araruta, gente, todo mundo deve fazer. A araruta fica meio esquecida nos quintais de algumas casas, né? Eu confesso que só fui conhecer uma araruta viva, né, num quintal já adulto, num projeto de resgate da horta histórica do Caraça. Foi a primeira vez que eu vi uma araruta. Até então eu só via ela nas receitas e a farinha de vez em quando, que não me chamava tanta atenção quanto depois que eu vi ela em raiz, né? E é uma coisa que eu acho que vai sumindo. A gente tem muito caderno de receita antiga que tem os biscoitinhos de araruta, creme de araruta, mas as pessoas não sabem nem mais como é que é. Eu estava até tentando procurar aqui uma imagem de uma araruta para vocês verem, porque é coisa que está por aí, sabe? Tá perdido aí nos quintais de muita gente, né? A Maria está falando aí que já usou polvilho de araruta, né? É só mais um dos muitos elementos que, se a gente não resgatar e não voltar a produzir coisas com eles vão deixando de serem feitos, né? A gente vai substituindo por aquilo que a indústria quer nos vender, né? O que é uma pena, né? A gente vai perdendo, né, nossas preciosidades alimentares simplesmente por abandoná-las, né? Eu
gosto de citar muito uma experiência que eu vivi. Em Belo Horizonte era muito difícil achar ervas frescas até uns 15 anos atrás. Eu, quando comecei a me envolver com produção de alimento, mais como curioso mesmo, depois fiz curso e tudo, para a gente conseguir achar um tomilho fresco, um orégano fresco, não era fácil, né? A gente tinha aqui, não sei se você lembra, Patrícia, da Ilma Correia, que a Ilma vendia na garagem da casa dela, e ali todo mundo que estava se embrenhando por essa área se encontrava uma vez por semana para comprar isso. O que mudou o acesso a isso? A partir do momento que a gente começou a ter na mídia receitas preparadas usando esse ou aquele ingrediente, o mercado começou a preocupar de fornecer esses ingredientes para a gente, né? Ana Maria Braga, eu falo que ela foi muito culpada da gente ter variedade de ervas frescas, algumas frutas também que a gente não via antigamente, né? Eu lembro quando eu produzi um evento aqui... Oi, Patrícia? Achei que era comigo aqui. Eu lembro quando eu produzi um evento aqui com um chefe estrangeiro e ele queria fazer um prato com framboesa fresca. E eu falei, esse cara tá louco, ele tá achando que tá em Nova York, que tá em Paris, que tem framboesa fresca aqui em qualquer banca de fruta. Mas eu fui lá na Ceasa sondar, né? Eu escutei uma coisa que eu achei muito interessante. O fornecedor virou para mim e falou, Flávio, passa aqui pela Ceasa toda semana, mas como ninguém compra, passa aqui e vai para Brasília, porque lá o povo já está consumindo e procura, né? Como que a gente rege o mercado de consumo dos produtos, né? Como que a gente pode, por exemplo, voltar a preparar as receitas com a araruta voltar a aparecer nas prateleiras dos supermercados, né? E isso incentivar o plantio de araruta, né? Na verdade, a gente manda nisso mais do que a gente imagina, mas a gente deixa que as pessoas mandem na gente, que a indústria mande na gente, né? E preservar a nossa identidade, buscar a nossa identidade, pode servir sim para fortalecer, né, o mercado do nosso entorno e os nossos produtos identitários, né? A menção da Patrícia Araruta aí, bem interessante para mim sobre isso. Eu devo publicar amanhã de manhã, gente, alguns caldos, alguns fundos de referência, mas fica o desafio. Essa ideia de cada um fazer uma coisa mais identitária, para mim, foi bem interessante já na experiência da Patrícia. Eu achei que pela pluralidade cultural que a gente tem no grupo aqui, isso pode ser bem rico. A referência principal aí para o pessoal da região de Muriaé é grande, porque eu quero conhecer um caldo que seja de Muriaé, né? E pensar num caldo que seja de Muriaé, porque eu quero, quando voltar aí no próximo Festival Gastronômico, tomar esse caldo em algum local aí em Muriaé. Eu acho que vai ser muito gostoso. Muriaé, o festival sempre acontece numa época mais fria, né, Flávio? E eu quero voltar várias vezes nesse festival para tomar um caldo que seja a cara de Muriaé, que tenha os sabores de Muriaé e que tenha o sabor das memórias de Muriaé. Está lançado o desafio, gente. Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Eu queria deixar em aberto, aí, tanto no WhatsApp quanto aqui, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pedir para mandar alguma coisa. Hoje eu mandei para vocês lá no grupo do WhatsApp um livro que a gente fez recentemente aqui de forma colaborativa, em comemoração aos 300 anos de Minas, com muitas receitinhas que a gente foi recebendo de famílias, de pessoas que quiseram colaborar, né? Essa valorização da identidade está acontecendo de forma geral, né? Em vários locais e de Minas, e é uma coisa que a gente vai fazer de forma colaborativa. É isso que eu estou pedindo mais uma vez para a gente fazer aqui. Nós vamos estar aqui fazendo, quem sabe, o nosso livro dos caldos mineiros e dos caldos da oficina, né, do Festival Gastronomia na Serra. Algum comentário, alguma coisa, gente? Eu sou falastrão, né? Acaba que a minha oficina, as pessoas falam menos do que na oficina da Patrícia, que é mais participativa, né, Patrícia? O que é que você falou? Eu estou falando que a sua oficina você consegue fazer o povo ser mais participativo. Não, é porque mexer com essa coisa da memória, né, talvez. Com certeza. Sei. Alguém tem o caldo que vai fazer para a gente depois da manhã? Conta para a gente aqui antes da gente encerrar. Eu já defini o meu. Eu estou aqui pensando, porque eu sou dos legumes, né? Eu estou pensando em fazer um creme de legumes para comer com pão artesanal, assim, sabe? Que eu faço tudo.
E aí eu gosto muito de fazer o creme de legumes e usando muito o fundo, né? Folha de louro, folha de alho porró, os que eu tiver aqui, as coisas que eu tiver. E é uma diz uma amiga nossa em comum, é o cuquiacho na geladeira, né? O que eu faço é que eu faço o fundo e deixo na geladeira e vou usando ao longo da semana, assim, com o que eu precisar. Às vezes eu uso para um risoto, uso para algum outro prato, né? Aí o que eu não, por exemplo, eu só não faço ele um fundo que tem amido, né? Alimento que tem amido. Inhame, mandioca, mas o resto aproveito tudo. Né? É uma opção, né, Patrícia? Não usar os de amido. É uma opção, né? Não usar os elementos, os alimentos que têm amido aí na preparação desse caldo sem amido. Eu já defini o meu também. Qual, Viviane? Conta pra gente. Eu vou fazer um caldo de mulher parida. Ai, que delícia! Eu vou pegar uma galinha, um franguinho aqui, e eu gosto muito de pegar a farinha de milho e torrar ela um pouquinho, sabe? A hora que ela tá bem começando a chegar, aí eu jogo aquela ebulição. Ai, isso é bom demais. É uma delícia, e isso me remete... Minha mãe teve 7 filhos, gente, eu sou mais velha. Eu comia todos os... A minha avó fazia para minha mãe também, pós-parto, né? Ficava uma semana comendo. Não, aqui ficava um mês. E aí comia e era muito bom o frango, assim, até derretia, né? As paridas passam bem com as comidinhas que fazem para elas, né, gente? Todo mundo. Alguém conhece fatia de parida? Fatia de parida eu não. O que é? Você conhece, Viviane? Não. Paulo, alguém conhece fatia de parida? Eu estava trabalhando numa consultoria num hotel em Salvador e eu estava resgatando coisas tradicionais para colocar no café da manhã e aí alguém me contou da fatia de parida. Sabe o que é fatia de parida lá em Salvador? Rabanada. Rabanada. Nunca mais eu chamei de rabanada, é só fatia de parida que eu acho o nome muito mais divertido. Legal. Paulo, e você? Que caldo que você vai fazer pra gente? Então, estou pensando aqui, mas o mingauzinho de couve, eu acho que eu vou dar uma mudada nele ali, acho que vai ser nessa linha aí. Legal. Quem mais pode falar do caldo que vai fazer, gente? É um desafio, né, gente? A pessoa fica aí quebrando cabeça. Tá feita a proposta, né? Nós vamos fazer vários caldos, vai cheirar caldo por esse estado inteiro e para além das fronteiras de Minas. Vamos fazer caldos saborosos, cheirosos e cheios de sabor e memória. Espero que vocês tenham gostado da oficina de hoje. Na próxima, quero vê-los nas suas cozinhas, preparando esses caldos. Quem não tiver condição de preparar o caldo na própria cozinha, pelo menos contar para a gente desse caldo saboroso, mas o ideal é que prepare. Cozinhar junto com outras pessoas é sempre muito gostoso, mesmo que online, viu, gente? E dividir saberes e sabores de cozinha é muito bom. Espero que vocês façam isso com a gente no Depois da Manhã, tá? E vou publicar mais algumas coisinhas, algumas dicas lá relacionadas a caldos e fundos, né, no grupo amanhã de manhã bem cedo, para poder ajudar e incentivar a compra de vocês. Queria agradecer. Até a próxima, até depois de amanhã. E vamos engrossar esse caldo para depois de amanhã, hein? Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até mais. Quem fizer caldo hoje, publica lá, hein, gente?